Marilene Simão está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Obrigada por ter vindo. Regina Volpato, tudo bem? Prazer ter você aqui. Prazer. Tá bem, mas ficou melhor com vocês duas. Hoje vamos falar sobre a terceirização dos filhos. Fizemos um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Vamos lá. A vida moderna é um constante desafio. Não é nada fácil arranjar tempo para trabalhar fora, deixar a casa em ordem e cuidar dos filhos. Então nada mais justo do que ter uma mãozinha a mais para não deixar tudo isso se acumular. Hoje em dia, muitas famílias procuram ajuda de babás para tomar conta de seus filhos. Enquanto eles precisam resolver outras responsabilidades, a babá faz o papel de segunda mãe para a criança. É ela quem prepara a comida, dá banho, ajuda no dever de casa e até coloca para dormir. Mas até que ponto essa substituição pode ou não ser saudável? Amor de familiares não é difícil substituir. Eu acho que é importante. Para trabalhar e para dar independência para as pessoas, precisa de serviço de creche e tudo mais, mas não pode abrir mão do papel de pai, mãe, tia, avô, vó, etc. Não é legal porque realmente precisa ter uma base da estrutura familiar, né? Normalmente as pessoas hoje acabam terceirizando essa parte, deixando na mão dos educadores e afins, mas realmente precisa ter uma base, que a educação vem de casa, né? Depende de quem tem tempo ou não, né? Se a pessoa não tem tempo, acho que é válido. Tudo depende disso, né? Dessa base também, porque senão fica uma lacuna no próprio desenvolvimento da pessoa. As pessoas hoje precisam trabalhar e os horários de trabalho são super cruéis, de 9 às 6, de 9 às 7, trânsito, você chega às 10 da noite em casa, você tem que ter alguém para cuidar do seu filho. Está cada vez mais comum a presença constante da babá, até mesmo nos momentos de lazer da família. E muitos famosos usufruem desse serviço. Eva, filha dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, geralmente está acompanhada da babá nos shoppings cariocas, enquanto a mamãe famosa faz as suas compras. Outra famosa que também conta com a ajuda de terceiros para cuidar de sua filha é Ticiane Pinheiro. Rafaela Justus, filha da modelo com Roberto Justus, geralmente é clicada pelos paparazzis em festas infantis junto com a sua babá, que está sempre ao lado da menina. Tanto o serviço de babá quanto escolas e creches de tempo integral ajudam muito na organização da rotina dos pais. Mas ter tempo para ensinar e dar afeto aos filhos é essencial para o vínculo familiar. E você? Acredita que a ausência dos pais na educação dos filhos pode atrapalhar o desenvolvimento dessa criança? Escola é cultura. E tem as boas maneiras também, mas a educação principal eu acho que é de casa, do berço. Efetivamente, os pais, com certeza. A escola ajuda muito? Ajuda sim, com certeza, mas a educação tem que ser de casa. Na verdade, parte dos pais, né? A partir do momento que assumiu a responsabilidade de ter um filho, acho que realmente tem que colocar na cabeça que precisa formar essa pessoa. Eu acho que principalmente a escola e os pais, acho que tem que ser um trabalho em conjunto, assim. A educação vem de casa, a escola é só um complemento. Olha, a gente assistindo a matéria, a gente comentava aqui, principalmente a Marilene não tem filhos, né? Não. Tanto eu como a Regina Volpato, os nossos filhos são adultos. A minha menina está com 17 anos. Os meus com 27 e 22. Mas a gente não tinha nem dinheiro e nem era uma época que se terceirizava os filhos desse jeito. E precisava trabalhar. A gente trabalhava bastante. Eu precisava trabalhar, sempre precisei. E como que você organizava essa rotina de educação? Porque a gente está falando aqui, gente, é de terceirizar a educação dos filhos. Não é você ter alguém que te ajude, é você achar que a obrigação de educar é de outra pessoa que não a sua, né? Eu, como não tinha mãe, não tinha tia, não tinha irmã, ninguém para ajudar, você eu é filha preferi... única? Não, mas eu não tenho ninguém morando em São Paulo e minha mãe já é falecida há muitos anos. Então eu optei por colocar a Rafaela numa escola período integral, porque a minha preocupação era contar com um serviço especializado. Então, e eu acho a relação com as funcionárias dentro da casa da gente é muito difícil ser uma relação profissional.
mistura com o pessoal, porque está na sua rotina o tempo todo nos seus momentos mais íntimos. E você fica sabendo das intimidades da pessoa, dos problemas de família, e fala que a gente não se envolve é mentira, né? Claro que se envolve. A gente não tem. Por menos que você se envolva, você se envolve. Então, a Rafaela foi para o berçário e ela ficava das 7 às 7. Muitas vezes eu fui buscar a Rafaela com o carro de reportagem e era câmera, microfone e todos os operadores dos equipamentos e eu tudo junto. Mas foram muitas as vezes que ela saiu da escola no carro da reportagem. Mas o tempo que eu ficava... Isso ela foi com 6 meses pro berçário. Bebezinha. Ficava das 7 às 7. Então Quando eu podia pegá-la antes, eu pegava. Mas o tempo que eu ficava com ela, eu ficava com ela. Então, ela não ficava brincando e eu no celular. Ela não ficava brincando e eu falando ao telefone. Eu ficava olhando para ela, conversando com ela. E são esses momentos que nós temos na memória até hoje. Você não terceirizava a educação dela. Você não achava que quem tinha que educar era a professora do colégio, não você? Não, nunca. Não é assim até hoje, né? Não adianta, a responsabilidade é nossa. Eu acho que mas na prática, né, Marilene? Numa visão psicológica, Kátia e Regina, a situação ela é muito séria. Porque o que acontece? A terceirização ela está se tornando um abandono da função primária. Ou seja, aquilo que é a função dos pais está sendo lançado, projetado para outras pessoas fazerem. Então, para a escola, para babá, para qualquer pessoa que se coloque na função no lugar dos pais. Isso é muito sério. Aquilo que pertence aos pais fazerem, eles têm que fazer. Então, a socialização, o afeto, os limites, as regras, os valores, isso quem tem que formar no filho, quem tem que passar para os filhos são os pais. Pai e mãe, né? Exatamente. Os pais pai sua mãe e também, mãe. né? Pai e mãe sempre. Não cabe à escola a função de ensinar um filho ao que é o amor, o que são regras. Esse tipo de socialização vem de casa. Isso, regras da sua família, que Exatamente. São diferentes da regra da família do coleguinho. Exatamente. E isso explode na adolescência, né? Isso. Porque aí os pais não sabem como agir. Mas aí vem diante de um desconhecido. Mas sabe o que eu acho que explode na adolescência, na época dos nossos filhos? Porque eu tô vendo hoje, eu até comentava quando a gente vê matérias. Antes, acho que vai ser. A minha sobrinha de 2 anos, a Isabela, gente, é danadinha, sabe o que é? Ela é bocudinha, ela briga. Se você faz uma coisa que ela não quer, ela fica te olhando sério, ela não discute. Quem será, né? Ela já tem argumento. Então, argumento. Isso. As crianças de hoje, elas aprendem a falar, elas já têm o argumento delas. Mas então, ter argumento eu acho bom. Isso. É bom ter argumento, eu acho ótimo. Mas se você não tem os seus argumentos, que tem que ser mais firmes do que o dela, ela te vence. Agora, exato, né? Aí, Kátia, aí você imagina a criança que é terceirizada e tem uma personalidade forte. Manipula. Quando você, exatamente. E quando você tentar impor regras e limites, vamos supor, na adolescência, ela não vai mais te respeitar. E as consequências do abandono dessa terceirização, quais são? Autoestima muito baixa, dificuldade em socializar com qualquer pessoa, agressividade elevada, problemas de interagir com professores, com pessoas, com autoridade, com autoridades. Então, as consequências dessa terceirização, dessa entrega total, nós não estamos dizendo aqui deixar para uma avó maravilhosa um tempo cuidando ou deixar de trabalhar para se dedicar só aos filhos. Exatamente. Nós estamos falando daqueles que entregam o filho. Mas você sabe o que eu acho que é o mais sério disso tudo? Não sei se vocês concordam comigo. É terceirizar a educação dos filhos para aparelhos eletrônicos. Sim. Então é celular, é notebook, é iPad, é qualquer coisa do gênero, é Face. É criança pequenininha que faz assim, repara em restaurante. Todas na tela. Assim, joga aí que a mamãe está conversando aqui. É cômodo. É cômodo. E aí a criança fica naquela história que ela não sabe mais comunicar, não sabe conversar, mas ela sabe lidar bem com todas as mídias sociais, se é um pouco maiorzinha, ou se é pequenininha, ela já sabe direitinho onde está o joguinho que ela tem que jogar e tudo mais. Agora, Kátia, se esse é o grande desafio das mães, dos pais modernos, encontrarem tempo com qualidade, como vocês mesmos disseram, para poder educar esses filhos, então busquem
busquem ajuda, busquem pessoas que possam capacitar esses pais a encontrar um meio de, quando estiver com os seus filhos, darem o melhor atendimento. Mas você sabe que eu acho que é o mais sério? Tem muitos pais que não enxergam que precisam de ajuda. Claro, sem dúvida. Acho que tá tudo legal. Mas, por outro lado, eu acho que nunca é tarde para você retomar as rédeas. Nunca é tarde. Apesar que tentar retomar as rédeas quando eles estão adolescentes é mais difícil, é uma luta de gladiador, né? É mais difícil, mas nunca é tarde. Não sei se eu tenho essa veia italiana, na hora, a Rafaela até sabe, a hora que o sangue baixa... Então, mas é que a gente tem sangue quente. Fala manso até a página 2. Exatamente, a hora que chegou no limite, ponto final... Mas a questão é, você abandona na infância e depois tenta resgatar isso na adolescência, querendo impor limites, você não vai ter atenção do teu filho, não vai. E aí o pior, né? Você não tem a atenção do seu filho e as pessoas de fora da rua vão ter. Isso. E nunca é coisa que presta. Nunca é coisa que presta. É sempre aquele que tem uma coisa que é legal, que é divertida, mas que pode prejudicar. E aquele vazio que ficou da infância, daquele afeto que não foi dado pelos pais, vai ser realmente preenchido com aquilo que não serve, porque aquele amor que não foi dado, aquilo não é resgatado. Aquilo é muito difícil. São coisas tão simples. É você montar um quebra-cabeça, é você fazer um brincar de massinha. Brincar de massinha. Você sabe que às vezes eu sinto falta castelinho na praia. De andar em casa e pensar num brinquedo que machucava o pé da gente. E xinga, né? Ai, que você agora você bagunça em casa. Você anda em casa agora, você não pisa mais em brinquedo. Você escorrega, né? Você não trupica. Porque criança precisa de brinquedo também, para exercitar a criatividade. E precisa de brinquedo, precisa dos pais brincando. Junto, né? E quanto mais precoce é essa terceirização, maior é o problema, maior a defasagem no desenvolvimento dessa criança, inclusive cognitivamente. É verdade. Os problemas são muito sérios, de todas as formas. A criança, na escola, ela vai demonstrar isso com o professor. Às vezes ela fica buscando aquele carinho dos pais na professora. A Kátia falou, né? Muitas vezes os pais não entendem que eles estão com problemas, mas a vida dá pistas, né? A escola, o comportamento do seu filho, os amiguinhos, né? Se você observar, você começa a ver que alguma coisa não vai bem. Mas você concorda que tem muitos pais que quando a escola chama e fala não tem alguma coisa certa, a pessoa não gosta? Opa! Você tá me questionando? Ou então quando a gente é firme, porque eu sempre fui muito firme com meus filhos. Eu também. Eu tomava cada bronca. É que os meus já estão tudo morando sozinhos. Tomava bronca de quem? Da escola ou dos filhos? Do diretor. Dos filhos eu deixava de brincar. Do diretor. A senhora é muito dura. Eu falei, claro, os filhos são meus. Depois, se não der certo, vão falar que a culpa foi minha, não é? Então, regras são regras. Exato. Tem que estudar, tem que estudar. Isso. Você tem problemas, não consegue estudar, vai ter que professor particular. Exato. Tá se dedicando, o colégio não é adequado. Agora, tá num colégio adequado. Não faz porque fica vadiando. Porque super inteligente para outras coisas. Problemas tempo de para estudar tem. Não precisa, né? Não está trabalhando, não está... É só a escola, né? Agora, Kátia, a situação é tão séria que nós estamos com uma lei aí de implementação de que o pai tem que participar mais da criação do filho. Que triste, não? Então, tem que ser imposto por lei. Por lei. Isso devia ser natural, né? E nós vemos muitos casos assim. A gente sabe que a maioria dos pais trabalham... As mães ficam sobrecarregadas. Exatamente. Muito sobrecarregadas. Isso tem que ser dividido, tem que ser bem dividido. Entra aí a questão da terceirização, porque os pais vão dizer assim, bom, mas eu não tenho tempo para ficar com meu filho. Hoje em dia ninguém tem, porque a maioria das mães, a grande maioria, são mães modernas que trabalham fora até para sua própria autorrealização. Ou as que trabalham em casa, para pagar suas contas também, isso, exatamente. Trabalham em casa fazendo alguma coisa para reverter em dinheiro também. Então faça do seu tempo qualidade. Então, mas aí a gente vem num outro ponto. A mulher fica sobrecarregada, é verdade. A gente tem 3, 4, 5 jornadas de trabalho. Quantas vezes você acorda de madrugada e esqueci de tirar a roupa da máquina? Isso é automático. Você pode ter os filhos crescidos. Ai, manchou tudo. Esqueci de tirar a carne e pôr na geladeira para descongelar para o almoço. Isso é da nossa vida. Isso é da nossa vida. Como que você coloca na cabeça de um homem, da noite pro dia, que ele tem que pensar assim? Vem da criação que a gente dá pros filhos da gente. Concordo. Eu tenho 2 meninos. Os meus filhos foram criados com hábitos que muitas famílias dão pras meninas. Eles moram sozinhos. Eles cozinham, eles lavam, eles passam, eles se ficam. Qual a idade deles? 27 e 22. Os dois estão comprometidos. A gente podia ser parente, ia ser ótimo. Mas os dois, eu tenho 2 norinhas. Comadre, ninguém aguenta a gente. Agora, vai do pensamento, eu acho, que da mulher. A gente fala que o homem é machista.
machista, mas tem muita mulher que é machista. Isso não é serviço para menino. Isso não, é serviço então nem pra conta menina. com a possibilidade dele fazer, porque já acha que ele não vai dar conta. E dá, eles fazem coisas melhores do que eu. Sem dúvida. Às vezes criam, agora que moram sozinhos, o Felipe é casado, o Thiago mora sozinho, eles criam ali uma rotina que às vezes você vê que funciona melhor do que a sua própria rotina. Que legal, Kátia. Por quê? Porque aprenderam o jeito deles. Tá bom, você fala assim, eu me adequaria? Talvez não, mas eles se adequam perfeitamente e cumprem as obrigações. Conta da vidinha deles, né? Mas, Kátia, é muito importante que muitas mães, muitos pais, eu que atuo nessa área, vejo como está o comportamento dessas crianças, desses adolescentes, em virtude dessa terceirização que se tornou praticamente um abandono. Eu tenho colegas pediatras que me procuram e falam para mim, olha, Marilene, a questão é, eu marco uma consulta, ou a mãe ou a babá, só vai a babá na consulta. Na consulta do médico? 2, 3 anos. Até nisso? Exatamente. Porque não tem tempo. E aí? Porque não tem tempo. Essa também é uma questão. O trabalho é um álibi para tudo, né? O trabalho é um álibi para tudo. Sabe por quê? Eu acho que a gente tem profissionais bem preparadas, mas existem outras que não têm um preparo de conteúdo, de cultura, de conhecimento, discernimento para saber o que é melhor para o teu filho. Não, e você fazer parte da vida do seu filho, né? E fica aquele joguete, a mãe fica, agora você pede para o teu pai não foi na outra, fui eu que fui, agora pede para o seu pai tem que ir. A criança, ela fica numa situação... Ela se sente, na verdade, um objetinho que você joga. Exatamente. Um pacote. Emocionalmente, o que isso causa um desgaste na criança, chega a ser humilhante. Oh, meu Deus. Mas e como que essa criança vai se tornar um adulto equilibrado? Totalmente inseguro, autoestima zero, desequilibrado. Agressivo, aí você entende. Exatamente. Isso. E vai ser um adolescente agressivo. É uma forma dele até aparecer para os pais, para as pessoas. E eu imagino que depois deve gerar um comportamento rancoroso com os pais. Isso, sem ninguém se dar conta. Mas fica uma coisa né? O tempo todo cobrando, né? O tempo todo e aí cobrando. A mãe Nada tende tá bom. a dizer, ou o pai, que o filho é um adolescente problemático. Vai olhar o anterior, como foi a infância. A causa, onde está a raiz disso? É isso que eu tento passar para esses pais, analisarem, planejem essa gravidez. Boa. Tudo, faça um planejamento de vida. E outra, né? Você tem que ver que você vai dedicar a sua vida para aquele seu filho e vai abdicar de muitos momentos. Quantas vezes você queria ir para uma festa e você não ia? Imagina. Ou você queria dormir até mais tarde e não ia? Dormir a festa nem passava. Tomar um banho com a porta fechada ou ir no banheiro. Fazer uma refeição sem ter que levantar? Ou as necessidades fisiológicas sem a criança bater na porta. Então você tem que estar muito afim de abrir mão disso tudo. Mas por outro lado, passa tão rápido. Então. Mas passa tão rápido, assim, né? Quando você vê crescer, não precisa mais de você, né? É verdade. Vai, você vê, seus filhos moram sozinhos, não precisam mais. E nada vale mais do que ter um filho bem estruturado emocionalmente. Eu acho que carreira nenhuma. E dá para conciliar tudo, tá? A prova tá aí. Gente, eu tô com uma saudade da Rafaela, ela tá na Austrália, mas ela chega depois de amanhã. Ela volta mesmo? Não queria voltar. Tava tão ruim lá que não queria voltar. Eu encontrei com a vovó outro dia e falei assim, ai, Rafaela tá me deixando louca, ela disse que não quer voltar. Vai ter que voltar. Vai voltar. Vai voltar. Depois, se quiser voltar, contando depois se conhece o que é bom. Mas ela volta mais madura também, sem dúvida, sem dúvida. Não, do jeito que ela voltar, ela vai ser muitíssimo bem recebida, né? Óbvio. Mas você sabe que eu acho que isso dá tranquilidade, porque por mais que a gente fale assim, eu eduquei bem meus filhos, a gente acha que a gente fez o melhor. Nem sempre a gente fala 100% eu faria igual. A gente foi sabe o melhor que eu pude. Melhor que eu pude. Mas a gente sabe que foi o melhor que a gente pôde, porque a gente não abdicou é disso, atenção. Né? E vocês têm a garantia na consciência que deram a atenção necessária. Sempre tem aquele dia, aquela hora, aquela vez eu poderia ter sido mais pacienciosa. Uma exceção, imagina. Mas exceção não é regra, né? Isso. Agora, sabe qual é a minha preocupação? A gente vê alguns pais que também tiveram, por N motivos, a terceirização da educação deles e da companhia dos pais substituída por cuidadores ou então por professores de escolas e você abdica do seu direito e que hoje repetem as mesmas coisas com os filhos. Quem não elabora, reproduz. Ou seja, essas pessoas que fazem a mesma coisa que fizeram com elas é porque não resolveram dentro de si toda essa carência também. E por não entenderem o quanto
quanto isso prejudica por não elaborarem, acabam fazendo a mesma coisa. E aí tem que buscar uma ajuda médica, gente. Não tem que ter vergonha disso. Quantas vezes você foi no psicólogo? Eu fui várias. Eu vou toda semana há 15 anos. Não, eu preciso cuidar dos meus filhos. Ai, doutor, pelo amor de Deus, por onde eu começo? Isso. Comece se encontrando. E aí vem a história. Boa. A gente tem que se equilibrar, tem que saber o que a gente sabe. Se é o certo, se não é errado, se é o certo para sua família, se a família do vizinho vai fazer diferente, mas ter a segurança que você está fazendo o melhor naquele Sem dúvida, sem dúvida. Querendo saber um pouco mais, conhecer um pouco mais do trabalho da Marilene, que é psicóloga e escritora, tem um site, não tem? marilenesimãoqued.blogspot.com.br. Lá tem muitas matérias também, né, Marilene? Os livros também, né? Sim, à disposição, é só me escrever, o que eu puder eu ajudo. Já tem que voltar logo pra televisão, pelo amor de Deus, né? Ano que vem. Ano que vem? Ano que vem. Ai, mas vê se vai logo pra fevereiro. É porque eu já sei de alguns projetos que ela tem, mas, gente, contrata logo. Contrata, porque a televisão brasileira precisa de gente inteligente. Olha, nada como ter amigos na vida, Não é né? amigo, é verdade. Eu já fui em vários programas dela, gostava Não, ela é muito. maravilhosa. Eu falava no ar, eu saía de férias e eu ficava à tarde assistindo Regina Volpato. Que falava, fofa. era uma mulher que consegue pegar algo tão difícil e deixar um negócio leve. Então, eu acho que você é um exemplo para mim nesse segmento que eu não sei fazer. Muito obrigada. Então, você precisa, não precisar, sei. faz. Pegar a situação difícil, eu me entrego, eu não consigo ficar leve por trás, não. Eu acho que é isso, a gente também tem que saber onde tem as nossas dificuldades. Sem dúvida. Pra gente depois conseguir melhorar, não é? Isso. Mas você faz falta. Muito obrigada. E o seu site? Ou como a gente encontra? reginavolpato.com.br e o Instagram é volpato_Regina. Sou viciada em Instagram. Eu ia Confesso. falar isso. Você também é? Não, eu também sou, mas eu vejo as suas fotos. Só que samba, que é uma coisa absurda. Isso a gente falar depois. Beijo. Não, meu amor. Sucesso. Vê se volta antes do carnaval, hein? Tá bom. Obrigada mais uma vez. Sucesso, viu, Marilena?